e amém. Meus irmãos, abram a Bíblia comigo, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Eu queria nessa manhã falar com vocês a respeito da vida e obra do profeta Elias. Eu queria falar com vocês nesta manhã sobre os altos e baixos da vida de um homem de Deus. Se você veio para a obra, se você se colocou na brecha, se você é um homem de Deus e se você é uma mulher de Deus, você precisa entender que a sua vida será feita de altos e baixos. Não existe quem só vive na melhor, mas também não existe quem só viva na pior. Tem momentos bons na nossa vida e tem momentos difíceis na nossa vida. Tem momentos complicados na nossa vida que às vezes pedimos até a morte. Tem momentos que nós estamos no fundo do poço, mas tem momentos também que o Senhor restaura a nossa sorte, como restaurou a sorte de Sião. Essas duas realidades fazem parte da vida cristã. Essas duas realidades são palpáveis na nossa vida. Se você ainda nunca viveu um momento difícil, você vai viver. Mas se você acha que nunca vai viver um momento feliz, calma, você vai viver. E é exatamente assim que aconteceu com a vida deste homem de Deus, o profeta Elias. Nós sabemos que Israel, por 120 anos, é governada por 3 homens. Primeiro, Saul, 40 anos. Davi depois, 40 anos. Salomão, 40 anos. Mas depois de Salomão, o reino de Israel, a nação de Israel é dividida em 2 nações. O reino do norte, o primeiro rei é Jeroboão. E o reino do sul, o primeiro rei é Roboão. Ao longo da história, o reino do norte tem 19 reis em 208 anos. O reino do sul, 20 reis em um período de tempo maior, 345 anos. O reino do norte é conhecido pela idolatria e pela apostasia de seus reis. Um dos piores reis do reino do norte, sem dúvida alguma, foi um rei chamado Acabe. E Acabe foi um rei muito mau, muito ruim, porque ele adorava ao deus Baal. Mas acima disso, Acabe é marcado na história por um rei ruim, por causa de sua esposa, a pior mulher da Bíblia, Jezabel. Jezabel era uma mulher que matava profetas de Deus. Jezabel era uma mulher que sustentava profetas de Baal e de Aserá. Jezabel era uma mulher que mentia sobre os homens de Israel, só para conseguir aquilo que ela queria. Jezabel é o pior exemplo de mulher que temos na Bíblia. Se temos grandes mulheres na Bíblia como Sara, como Ana, como Raquel, como Rebeca, como Maria, mãe de Jesus, se temos todos esses grandes exemplos de mulheres, também temos exemplos ruins de mulheres, e um deles, sem dúvida, ou o maior deles é Jezabel. E por que é que eu estou contando isso para vocês? Porque o profeta Elias, por volta de 900 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo, 2.900 anos antes da gente, viveu durante o período de Acabe. O rei de Israel era Acabe, o profeta era Elias. A esposa de Acabe era Jezabel, e o homem de Deus na nação de Israel era Elias. Irmãos, tem gente que diz, se o governante A ou o governante B ganhar, acaba a obra de Deus, acaba a igreja. Se o prefeito B ganhar, ou se o prefeito C ganhar, acabou a obra de Deus. Irmão, fala isso para Elias, que profetizava, que fazia a obra durante o reinado de Acabe. Fala isso para Paulo, que exerceu o seu ministério e que fez 4 viagens missionárias. Quando o imperador era Nero, nós não sabemos o que é perseguição. Nós estamos longe de saber o que é um governo que proíbe a igreja de fazer a obra. E se um governo proibir a igreja de fazer a obra, irmãos, nós continuamos com a obra. Nós continuamos com o ministério, nós continuamos com a palavra. Por quê? Porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. E é neste momento que Elias está vivendo, durante o reinado de Acabe e durante a influência que Acabe sofria de Jezabel. 1 Reis, capítulo 17. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 7. Olha o texto. Então Elias, o tesbita é porque ele era de Tisbé, uma cidade da Galileia,
dos moradores de Gileade. Gileade era uma montanha, era um grupo de montanhas. Disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriental, e esconde-te junto às torrentes do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também carne e pão ao anoitecer. E bebia da torrente, mas passados dias, olha o 7, mas passados os dias, perceba e preste atenção no versículo 7. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre. Irmãos, Elias é um homem de Deus incontestável. O nome Elias significa o Senhor é Deus. Assim como, se eu não me engano, Joel também. Então perceba comigo que Elias, um grande homem de Deus, está sendo usado por Deus agora com ousadia e com intrepidez. A ousadia dele é virar para Acabe e falar: não vai chover em Israel segundo a minha palavra. Não é que a palavra de Elias tinha poder por ela mesma. O livro de Tiago, capítulo 5, mostra para nós que Elias, antes de ir para Acabe, orou e pediu a Deus para que não chovesse. Então é por isso que ele podia chegar até Acabe dizendo: não vai chover, segundo a minha palavra. Por quê? Porque antes de se apresentar ao rei Acabe, ele pede ao rei dos reis, ele ora ao rei dos reis, ele vai até o rei dos reis. E é Deus que orienta a vida de Elias para ir até Acabe e diz: não vai chover em Israel, segundo a minha palavra. Agora, irmãos, o que você tem que prestar atenção nesse detalhe é que Baal, o Deus que Acabe servia, era conhecido em Canaã, na região de Canaã, na terra de Canaã, como um Deus que era responsável pela chuva e pela fertilidade. Então, quando Elias chega para Acabe dizendo que não vai chover, o que Elias está dizendo é: o meu Deus é que manda na chuva. Não é o Deus de Acabe, não é o Deus de Jezabel. Se você acha que Baal que manda chuva, eu vou provar para você que é o meu Deus que manda chuva. Você busca chuva em Baal, não vai chover mais, segundo a minha palavra. Então você vai perceber que Elias era um profeta ousado, atrevido e provocativo. Elias era ousado, atrevido e provocativo. Já que vocês buscam um Deus que é de chuva, eu vou mostrar para vocês quem criou a chuva. Não chove mais, só depois que eu falar que agora vai chover. Só que perceba, irmãos, a vida de Elias, o ministério de Elias começa aqui no capítulo 17, numa parte alta da vida. Ele foi levantado por Deus para profetizar para o rei. Deus dá a ele ousadia e intrepidez para ir a um palácio falar para o rei: não vai chover mais, pronto, acabou. Só que agora Elias começa a ser matriculado por Deus em uma escola. E ele vai ter que aprender a passar por altos e baixos. Antes de o ministério de Elias crescer e florescer ainda mais, Deus, depois de usá-lo no palácio, diz para ele no versículo 3: esconde-te. Se fôssemos nós profetizando contra o rei, é aí que nós nos mostraríamos. Já que Deus está me usando para profetizar, então deixa eu ser conhecido ainda mais. Deixa eu fazer mais, mas Deus trabalha na contramão do que a gente trabalha. E enquanto nós queremos aparecer, Deus está dizendo: esconde. Enquanto nós estamos querendo evidência, Deus está dizendo: eu não divido a minha glória com ninguém. Enquanto nós estamos querendo crescer, tem um João Batista dizendo: eu não, eu vou diminuir, que ele cresça e que eu diminua. Então, agora que Deus está usando Elias com ousadia e intrepidez, ele diz para Elias: esconde. É para ir para o riacho. Só que eu vou te esconder no riacho, mas não vou esquecer de você no riacho. Você será escondido. Você não vai ficar no palácio, você vai para o riacho de Querite. Você pode ir para este riacho, e a palavra Querite significa cortante. Então a ideia é: vai para o riacho de Querite, porque lá eu vou cortar um pouquinho das suas asinhas. Porque lá eu vou trabalhar um pouquinho no seu caráter.
porque lá eu vou trabalhar um pouquinho no seu coração. Vai para o riacho de Querite, mas de manhã tem curvo te dando pão. De noite tem curvo te dando pão. E se você tiver sede, bebe do riacho. Então você vai ser escondido, você vai ser cortado, você vai ser tratado, mas será também cuidado. No palácio talvez ele não seria cuidado, mas no riacho ele seria cuidado. O que você quer? O palácio sem ser cuidado por Deus, ou o riacho de Querite sendo cortado, sendo amassado na casa do oleiro, derrubado, mas cuidado por Deus? Você tem que falar nessa manhã o que é melhor para você. O que é melhor para você? Um riacho com corvo trazendo pão ou o palácio de Acabe? Eu prefiro onde Deus está. Onde Deus está agindo, onde Deus está cuidando, onde Deus está me levando. É lá que eu quero ir. É no riacho, então deixa eu ir para o riacho. Tem água, tem pão, não preciso mais nada. Tem água, tem pão, tem a presença de Deus, não preciso mais nada. Senhor, mas não tem iPhone 16 Pro Max, mas tem água, pão e a presença de Deus. Senhor, mas não tem um salário de 50 mil, mas tem água, pão e tem a presença de Deus. Senhor, mas o que mais que o Senhor vai mandar? Água, pão e a presença de Deus. E se reclamar, eu faço um riacho secar. E foi exatamente isso que aconteceu ao longo dos dias. Versículo 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a água. Então, no lugar onde Deus colocou Elias para cortar Elias, para cuidar de Elias, para podar Elias, a provisão durou um tempo. E depois deste tempo que a provisão durou, acabou a água. Irmãos, presta atenção, não tem mais água onde Deus colocou Elias. Ah, se fosse a gente. Por que é que o Senhor esqueceu de mim? Por que é que o Senhor me abandonou? Deus, o Senhor errou a estratégia, não tem mais água. Deus, o Senhor me trouxe aqui, mas o Senhor não cuida mais de mim. Cuidado, irmãos. Cuidado para não esquecer de Deus quando tudo está bem. Mas cuidado também para achar que Ele esqueceu, ou para não achar que Ele esqueceu de você quando tudo vai mal. Nós não podemos esquecer de Deus quando tudo vai bem, mas nós também não podemos achar que Deus esqueceu de nós, só porque as coisas começam a ir de mal a pior. Já que Elias está acostumado com profetizar no palácio e com corvo trazendo comidinha na boquinha dele, agora está na hora dele também passar por uma seca. Porque a vida do crente, a vida do homem de Deus, a vida da mulher de Deus é feita de altos e de baixos. Jó tinha 7.000 camelos, 3.000 ovelhas, 500 juntas de boi, 500 jumentas e 10 filhos. No mesmo dia, na mesma manhã, na mesma hora, ele perde tudo. E ele não reclama, não blasfema, mas ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Então o riacho secou, Elias. Secou. Não tem mais água? Não, mas quem te colocou aí? Eu. Quem colocou você aí, Elias? Deus. Então Deus sabe o que está fazendo. Irmãos, é difícil para você acreditar que Deus sabe o que está fazendo. É difícil para você aceitar que Deus sabe o que está fazendo. Você não sabe, irmão, o dia de amanhã, você não sabe um palmo à sua frente, mas Deus sabe. Secou o riacho, beleza. Então, Elias, deixa eu te matricular agora na faculdade da provisão de Deus. Você estava na escola, passou, formou, riacho secou, continuou na minha presença, mas eu quero te provar um pouquinho mais. Como, Senhor? Agora vai para Sarepta. Se você estava no Querite, que é cortante, vai para Sarepta. Senhor, o que significa a palavra Sarepta? Fornalha. Agora vai para a fornalha. Agora vai para o lugar que você vai ser mais provado. Irmão, crente deveria, pelo menos, gostar de fornalha. Porque é na fornalha que a gente vê o quarto homem nos guardando, nos protegendo e estando ali conosco. É na fornalha, é no momento que tem dificuldade, é no momento que aquecem o fogo 7 vezes mais, é no momento em que não há mais saída. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, é nesse momento que ele vem, é nesse momento que ele trabalha. É nesse momento que ele atua. Então vai para Sarepta, vai para a fornalha. Ele chegou lá e Deus falou para ele que ele seria cuidado por uma viúva. Viúva daquela época não é a viúva de hoje. Viúva de hoje tem pensão,
tem aposentadoria, tem recursos do INSS, mas naquela época, irmãos, a mulher não trabalhava. Naquela época, a mulher não tinha lugar na sociedade. Então, uma viúva era uma mulher que tinha a perda do seu marido, talvez até dos seus filhos, em alguns casos, e tinha um pouco de patrimônio. Quando acabasse aquilo que ela tinha, ela teria que esperar a morte, porque ninguém iria sustentar uma viúva. É ali que Deus está colocando Elias depois do riacho secar. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa, não há nada ruim que não possa piorar. Elias estava no riacho e secou o riacho, agora Deus está colocando ele para ser sustentado por alguém que não tem nada para comer. Eu disse que ele é ousado, eu disse que ele é atrevido e eu disse que ele é provocativo. Ele foi ousado com Acabe, agora ele é atrevido, porque ele vira para a viúva e diz: me dá um pouco de água. Até aí tudo bem. Mas quando a mulher vira as costas para pegar água, ele diz assim para ela: eu também quero um pedacinho de pão. A mulher virou para ele e falou assim: o senhor não está entendendo, eu sou viúva. Eu só tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. E eu vou fazer uma comida para meu filho, para mim. E quando essa comida acabar, acabou tudo. Eu vou morrer. Ele diz: então vai lá, prepara um pedaço de bolo e traz para mim primeiro. Irmão, presta atenção. Aquela mulher tinha duas opções: não ouvir Elias ou ouvir Elias. A Bíblia diz que ela levou um pedaço de bolo primeiro para Elias. E a Bíblia também diz que azeite e farinha daquele momento nunca mais acabou na vida daquela viúva, na casa daquela viúva. Por quê, irmão? Presta atenção. Nós estamos cansados de saber que existem falsos profetas. Cansados de saber que existem homens que não falam da parte de Deus. Os profetas ainda nos alertaram no Antigo Testamento. Ai daqueles que dizem: assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Um dos textos mais pesados da Bíblia. Agora perceba comigo, irmãos. Se existem os falsos, também existem os verdadeiros. Não é porque existe falso profeta hoje que eu não vou ouvir o verdadeiro. Quando nós ouvimos verdadeiros homens de Deus, as coisas andam. Quando nós somos liderados por verdadeiros homens de Deus, as coisas andam. Quando nós ouvimos quem tem intimidade com Deus, as coisas andam. Então perceba comigo, aquela mulher ouviu Elias e recebeu uma bênção, porque ouviu Elias. Elias achou que estava indo ali para ser sustentado por uma viúva, mas era ele, Deus, através dele, queria sustentar. Tem lugar que você acha: não, eu vou lá para receber, mas é lá que Deus quer que você entregue. Mas eu não dou conta mais, pastor. Agora eu que tenho que receber. E Deus diz: ainda dá conta, ainda dá conta, ainda dá para ir, ainda dá para abençoar, ainda dá para fazer milagre, ainda dá para multiplicar azeite. Senhor, eu quero desistir, mas tem uma viúva precisando de você. Senhor, eu não quero mais a obra, mas ainda tem gente que precisa de você na obra. Moisés quer desistir uma certa vez e Deus disse para ele: Moisés, do espírito que tem em você, eu consigo encher mais 70. Você está achando que não consegue? Você consegue. Parte alta na vida de Elias agora. Agora ele é o milagreiro Elias. Era o profeta Elias, mas agora até multiplica alimento. Só que, meu irmão, eu acho que Deus gosta, às vezes, de puxar o nosso tapetinho. Está tudo muito bem, aí ele desmorona a casa. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de esquecer de Deus. A gente tem a tendência de bater no peito e falar assim: olha o que eu consegui. Olha o que eu conquistei. Só que a Bíblia diz para nós que quando Paulo voltou da primeira viagem missionária, ele volta para a igreja de Jerusalém contando quantas coisas fizera Deus por nosso intermédio. Nós batemos no peito e dizemos: eu faço, eu conquisto, eu consigo. Não, Deus faz, Deus consegue, Deus conquista. E Ele nos usa pela sua graça e pela sua misericórdia. Então perceba comigo, aquela mulher agora vai ver o seu filho morto. O filho que morreria de fome, morreu, mas não foi de fome. Quando chega a hora, irmão, tem jeito. Vai morrer. Só que perceba comigo, agora a culpa está caindo sobre Elias. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Por que você veio na minha casa? Para matar meu filho? Agora Elias, de milagreiro, passa a ser acusado por uma morte. Não porque ele matou, mas porque ele foi o culpado. Aquela mulher achou que o filho morreu por causa de Elias. Se fôssemos nós, a perseguição está grande. Não dá para continuar o ministério. Mentiram sobre mim. Me provocaram na igreja.
Eu não volto mais ali. Falaram que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Injustiça, não volto mais. Esse é o crente de 2024. Mas graças a Deus que Elias não é crente de 2024. Graças a Deus que ele viveu não nessa geração que não aguenta um sopro. Elias viveu na época que era homem de verdade. Na época que tinha que ser mulher de verdade. Então Elias diz para a mulher assim: ah é? Eu sou ocupado? Então deixa eu entrar no quarto que está o menino. Ele fecha a porta. Ele deita sobre o menino e ele ora a Deus. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. É a primeira vez na Bíblia que acontece uma ressurreição. Nunca tinha acontecido ressurreição. Esta é a primeira ressurreição da Escritura. O filho da viúva de Sarepta. Então Elias ora para que Deus faça algo que Elias nunca tinha visto. Eu nunca vi uma ressurreição, mas eu sei que o Senhor é poderoso para ressuscitar esse menino. Igual Abraão. Hebreus, ou melhor, o apóstolo Paulo vai nos contar em Romanos, que Abraão estava subindo com muita convicção o Monte Moriá para entregar o seu filho ao sacrifício, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Mas não tinha ressurreição na época de Abraão, não tinha ressurreição na época de Elias, mas tinha Deus na época de Abraão, mas tinha Deus na época de Elias. Talvez você precise de algo que você nunca viu, mas Deus pode. Talvez você precise de uma intervenção divina que nunca aconteceu, mas Deus pode. Talvez você precise de um milagre de Deus que ninguém nunca recebeu, mas Deus pode. Se for a vontade dele, ele faz. E aquele menino então ressuscitou. Agora a vida de Elias está no alto novamente. Ele era acusado, mas agora ele ressuscitou o menino. Está no auge do seu ministério. Irmãos, ele só está crescendo ministerialmente. Ele estava profetizando, agora está ressuscitando. Ele profetizou, multiplicou e agora ressuscitou. Aí Deus vira para ele e diz: volta para cá. Mas Senhor, eles não gostam de mim muito lá não. Volta para cá. Mas Senhor, eles me odeiam. Volta para cá. E agora você vai falar para Acabe que vai chover em Israel. Ele tinha falado que não choveria, até que ele falasse. Só que quem mandou ele falar que vai chover foi Deus. Você não fala e acontece, irmão. Deus manda você falar e acontece no tempo. Você não fala ao seu bel prazer e acontece. Você espera uma direção de Deus para agir. E quando Deus te dá a direção, aí você age. E aí acontece. Ele volta para cá. A Bíblia mostra para nós que ele diz: vai chover em Israel. Porém, antes da chuva, eu quero um confronto. Eu quero um confronto no Monte Carmelo. Suba com os 450 profetas lá no Monte Carmelo. E no Monte Carmelo faça um altar e peça para os seus profetas clamarem a Baal. E eu vou montar o meu altar e vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que os profetas de Baal no Monte Carmelo montaram o seu altar e clamaram o dia inteiro: Baal, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. E o que aconteceu, irmãos? Elias, provocativo, virou para os profetas de Baal e disse para eles assim: talvez o seu profeta, o seu Deus está viajando e não está conseguindo te ouvir. Ah não, está viajando não, então talvez ele está dormindo. Por isso que ele não consegue ouvir vocês, irmão. Que certeza, que fé, que confiança. Tem gente que fala assim: ó, não mexe com macumbeiro não, porque você vai sofrer retaliação. Não fala de idolatria não, você vai sofrer retaliação. E Elias está lá deitado assim: ah, seu Deus está dormindo, seu Deus está viajando. Provocou os profetas de Baal. Agora a pergunta que eu faço é: nós sabemos que Baal não respondeu porque ele não estava viajando, não foi por isso. Nós sabemos que não foi porque ele estava dormindo. A pergunta é, e não é retórica, eu quero uma resposta: por que é que Baal não respondeu? Ah, porque Baal não existe. Aqueles que não servem o nosso Deus estão procurando um Deus que não existe. Aqueles que não têm a nossa fé estão atrás de algo que não existe, irmão. Mas chegou a hora de Elias se levantar. E então Elias, ousado,
pega o seu altar, restaura o altar, molha em volta do altar e molha o altar. Para quê? Para ficar mais difícil de pegar fogo. Já que Baal não respondeu, Elias começa a orar para Deus responder. E qual foi a oração de Elias? Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para este povo que há Deus em Israel. A Bíblia diz que fogo cai do céu, queima o altar, e os profetas de Baal agora reconhecem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o nosso Deus é o Deus verdadeiro, e só Ele é capaz de responder com fogo a oração de um justo. Mas ainda não tinha chovido. E Elias então desce do monte e, não se escandalize, está na Bíblia, ele mata os 450 profetas de Baal. Elias matou os 450 profetas de Baal, mas ainda não tinha chovido. Então ele vira para o seu servo: todo líder tem um discípulo. Todo homem de Deus está treinando alguém. Todo homem de Deus está preparando alguém. Elias tinha um moço, tinha um servo. E já que não tinha chovido ainda, Elias vira para o seu servo e diz assim: ô meu servo, vai lá para a beira do mar e olha para o céu. Vê se você acha alguma coisa. E a Bíblia diz que o servo foi. Olhou para o céu. Estou vendo nada não, um falso profeta. Ô Elias, estou vendo nada. Então é a segunda vez. Segunda vez. Elias, tem nada não. Então vai a terceira vez. Terceira vez. Olhou para o céu. Tem nada não. Ô, irmão, eu já tinha desistido. Você também já tinha desistido. Primeira vez nada. Segunda vez nada. Terceira vez nada. Mas Elias tinha uma palavra. Então vai a quarta vez. Já que ele tinha a palavra, na quarta vez. Mas eu não tenho uma palavra? Mas na quarta vez não aconteceu nada. Mas eu tenho uma palavra. Então vai a quinta. A quinta vez, irmão, nada. Mas se não tem uma palavra, por que está demorando? Se eu tenho uma palavra, por que não acontece? Se eu tenho uma palavra, por que eu não vejo? Mais bem-aventurado aquele que não viu mais crer. Então vai a sexta vez. Eu vou a sexta vez, nada. O que você está tentando há muito tempo, irmão, em nada? O que você está buscando em nada? O que você está ansiando em nada? Duas opções para você nessa manhã. A primeira, isso foi da sua cabeça e nunca vai acontecer, me desculpe. Mas a segunda, Deus falou. E se Deus falou, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai acontecer. Abraão esperou 25 anos. Jacó esperou 14 anos. Saulo esperou 14 também. Para começar o seu ministério, Jesus esperou 30. Moisés, para ser chamado, passaram-se 40 anos. Você vai ter que aprender na escola da espera. Descansar, perseverar, aguardar em Deus. Se eu tentei 6 vezes, não obtive resultado, mas tenho uma palavra, eu volto à 7ª. E na 7ª a Bíblia diz que o servo do profeta, o servo de Elias, voltou com uma notícia que virou uma música. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Elias, eu estou vendo uma nuvem. Ela é do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem pode causar uma tempestade em uma nação? Se Deus quiser, pode. E foi exatamente isso. Um pequeno sinal já fez Elias crer: vai chover, mesmo com um pequeno sinal. E choveu, e a palavra de Elias foi cumprida, porque Deus deu a ele esta palavra. Irmãos, escuta isso. Talvez Deus tenha uma grande chuva na sua vida, mas você só está vendo uma pequena nuvem. Talvez Deus tenha algo para acontecer na sua vida, mas você só está vendo uma pequena nuvem. É nessa pequena nuvem que eu me apego, é nessa pequena nuvem que eu confio, é nessa pequena nuvem que eu me seguro, porque eu sei que Deus vai cumprir. Eu estou vendo uma pequena nuvem. A vida de um homem de Deus é feita de altos e baixos. Agora nós vamos entrar na história de Elias, na parte mais baixa, na pior
fase da vida de Elias, no momento mais doloroso da vida de Elias, porque é o momento em que Jezabel começa a persegui-lo com unhas e dentes. E o homem que manda fogo cair do céu, o homem que provoca e é ousado diante de um rei, o homem que mata 450 profetas, agora foge de medo de uma mulher. Irmãos, Elias agora foge para o Monte Horebe, porque soube que Jezabel queria matá-lo. Mas não era fácil ele resolver isso, irmãos, mas ele era ser humano. Todo profeta, irmão, é um ser humano. Todo pastor é um ser humano. Toda mulher de Deus é ser humano. Nós não somos super-homens. O medo bate na nossa porta. A ansiedade bate na nossa porta. A dificuldade bate na nossa porta. A dúvida de como vai ser o amanhã bate na nossa porta. Então Elias foge para o Monte Horebe. E chega no Monte Horebe e começa a pedir a morte. Ô irmão, Elias pediu para Deus tirar a vida dele. Eu não sei se você já chegou neste nível de depressão, neste nível de dor, nesse nível de tristeza. E não foi só Elias na Bíblia. Paulo já pediu a morte. Moisés já pediu a morte. Elias está pedindo a morte. Eu não aguento mais. É muita pressão, é muito sofrimento. Nessa hora, eu ficaria imaginando Deus pegando Elias no braço e ninando Elias. Mas foi isso não. Deus virou para Elias e falou: o que você está fazendo aí? Seu ministério ainda não terminou. O que você está fazendo aí? A sua obra ainda não terminou. Você ainda precisa ungir 2 reis. Você ainda precisa ungir Eliseu como seu sucessor. E Elias, você está achando que está sozinho, mas 7.000 não se dobraram a Baal. Você não é o único. Você não é o único que me busca de verdade. 7.000 ainda não se dobraram. Perceba comigo. De Aserá eram 400 profetas. De Baal, 450. Ao lado de Jezabel, tinham 850 profetas. Elias está sozinho, ou pelo menos achando que está sozinho na minoria. Mas quem lembra de um profeta chamado Obadias, mordomo de Acabe, que tinha escondido 100 profetas, 50 numa caverna, 50 na outra. Então, com Elias e mais esses 100 profetas, 101. E 7.000 não se dobraram. Enquanto Jezabel tinha 850, Deus tinha 7.101. 7.101 profetas, homens de Deus, que não se dobraram a Baal. 450 dobraram. 850 dobraram. Mas ainda tem aqueles, irmãos, que não se curvam. Ainda tem aqueles que buscam ao Senhor de forma genuína e verdadeira. Enquanto Elias estava pedindo a morte lá no Monte Horebe, um homem em Israel chamado Nabote tinha uma vinha. E esta vinha era de interesse de Acabe. Mas Nabote não queria vender a vinha. Então Jezabel toma as dores, mente para os anciãos da cidade, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra o rei e contra Deus. Então os homens daquela cidade matam Nabote e Acabe toma posse da vinha. Elias chega e diz: o que você fez? Por que é que você fez isso? Você vai morrer. Não, pode continuar na mentira. Daqui a pouco o profeta chega. Pode continuar enganando os outros. Daqui a pouco Deus te pega. Pode continuar na vida dupla. Daqui a pouco Elias bate na sua porta. Igual Davi matou Urias, adulterou com Batseba e achou que os problemas tinham sido resolvidos até Natã bater na porta. É bom demais um profeta, não é? Não é bom demais você conversar com aquelas irmãs? Quando a gente é mais novo, a gente tem medo das irmãs de oração. É, não tem, Bebete? Tem medo das irmãs de oração, porque as irmãs de oração falam tudo que você faz. Deus mostra para elas. Deus mostra para os homens de Deus tudo que você está fazendo. Assim como foi com Natã e Davi. Agora Elias chega diante de Acabe: você tomou de forma indevida essa vinha. Você vai morrer. E a Bíblia mostra para nós, irmãos, Acabe indo para uma guerra, todo de armadura,
mas tinha uma fresta na armadura de Acabe. E uma lança entra na fresta da armadura de Acabe e Acabe morre. Você poderia falar que azar, estava no lugar errado, na hora errada, muito pelo contrário. Ele estava no lugar certo, na hora certa, porque Deus queria julgá-lo. Ele morre. Anos depois, Jezabel morre e os cachorros da cidade lambem o sangue de Jezabel. Depois que Acabe morre, seu filho assume o poder, Acasias. E Acasias fica doente e procura cura em outro Deus, que não era o Deus de Israel. Elias fica sabendo. E Elias diz, vai morrer. Elias resolvia as coisas assim, vai morrer. E agora ele está prometendo morte também para Acasias. Mas Acasias conhecia a história de Elias. Acasias sabia que o que Elias falava, irmão, acontecia. Acasias sabia que Deus usava Elias. Então Acasias manda um comandante e 50 soldados para conversar com Elias. A Bíblia diz que os comandantes chegaram perto de Elias, os soldados, o comandante. Elias, Acasias quer morrer, não. Mas vai morrer sim. E vai morrer vocês também. E caiu fogo do céu e matou o comandante e 50 soldados. Está na Bíblia. Depois Acasias manda mais um comandante e mais 50 soldados. Eles foram lá. Elias, Acasias quer morrer não, mas vai morrer sim. E que caia fogo do céu e que mate todos vocês também. E caiu fogo do céu e matou o comandante e mais 50 soldados. A Bíblia diz que Acasias fica sabendo e que manda mais um comandante e 50 soldados, a terceira vez. Eles chegam até lá e eu não sei por que dessa vez não caiu fogo do céu. Mas a notícia foi, vai morrer sim. E Acasias morre. Depois disso, terminando a vida de Elias, ele começa a andar por Israel junto com Eliseu. Ele pega a sua capa, bate a capa no Rio Jordão, atravessa o Rio Jordão, e chega do outro lado do Rio Jordão, e Eliseu está do lado dele. E ele pergunta para Eliseu, o que você quer? Está atrás de mim, está me buscando, está me procurando. O que você quer? Eliseu foi ousado. Se você acha que Elias é ousado, escuta essa de Eliseu. Elias, ousado, atrevido, provocativo. E está fazendo um discípulo ousado, provocativo e atrevido. O que você quer, Eliseu? Eu quero que o que está na sua vida, que na minha, aconteça 2 vezes mais. Se você realizou milagres, eu quero fazer 2 vezes mais. Se você foi homem de Deus, eu quero ser 2 vezes mais. Ô irmãos, os liderados têm que ser melhor que a gente. Tem que fazer mais que a gente. Tem que chegar onde a gente não chegou. O que você quer, Eliseu? Porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Do dom que Deus te deu. Eu quero 2 vezes mais. Ô irmão, se fosse nós hoje, velho de igreja, não consegue não, meu filho, é muito difícil. Chegar lá é muito difícil. O ministério que você está querendo não dá não. Fica quietinho mesmo, lá no seu cantinho. Eu quero porção dobrada. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me levantou. Eu sei para que Deus me levantou. Então tá bom, você me pediu uma coisa muito difícil. Mas se você me vem embora, você vai. A Bíblia diz que uma carruagem de fogo separou Elias e Eliseu. E Elias subiu aos céus por um redemoinho. Escuta isso, irmãos, presta atenção. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram. Elias era um pecador, mas Elias não morreu. Enoque também não morreu. O salário do pecado é a morte. Todo mundo tem que morrer. Elias e Enoque não. Exceção. O que você tem com isso? Nada. Deus faz o que quer, do jeito que quer, com quem Ele quer. Pastor, mas por que na vida do irmão, não na vida da minha? Pastor, por que na esposa do irmão, não na minha? Por que não no meu marido, mas só no marido do outro? Por que não na minha empresa, mas na empresa do outro? Irmão, olha a resposta de Deus. Porque não é da sua conta. Deus faz do jeito que quer, a hora que quer, com quem Ele quer. Elias sobe sem morrer. Eliseu pega a capa, abre o Rio Jordão, tira a morte de uma panela, também multiplica comida na casa de outra pessoa, também ressuscita o filho da sunamita. Ele chega, irmãos, a levantar ursos para matar crianças que estavam chamando ele de careca. Eliseu. Só que ele termina a sua vida com 13 anos. E por que isso é um problema? É um problema porque Elias terminou a vida com 7. E 7 vezes 2 não são 13. 7 vezes 2 são 14. Só que ele pediu unção dobrada. Se fosse a gente, 13 perto do 14, era simbólico. Então está tudo certo, está ok, não tem problema. Não, Deus não erra a matemática.
Deus não erra a conta. Deus sabe o que fazer, quando fazer, a hora de fazer. Deus é perfeito em seus planos. Deus, eu acho que o Senhor fez com que chegasse menos na minha vida do que deveria chegar. Não, chegou exato. Mas na vida de Eliseu, não. Elias realiza 7 milagres. Eliseu realiza 13 milagres e morre. Parece que vai ficar sem o cumprimento, a porção dobrada. Só que a Bíblia mostra para nós no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, que Eliseu morre e é colocado em uma sepultura. Tempos depois, um homem morre e também é colocado nessa sepultura. Quando este homem encosta nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que este homem também ressuscita. 14º milagre, porção dobrada. Deus fez exatamente aquilo que deveria ser feito. Fique em pé no seu lugar. A intenção desta pregação é fazer com que você entenda os altos e baixos da sua vida. Para tudo tem um propósito debaixo do céu e um tempo debaixo do céu. Irmãos, Elias foi um homem usado por Deus, mas Tiago diz que ele era um homem como nós. Que ele sentia as mesmas fraquezas que nós. Que ele sentia as mesmas limitações, os mesmos problemas, as mesmas dores. Mas Deus o usou desta forma. E Eliseu ainda mais. Deus ainda pode nos usar. Deus ainda pode fazer nas nossas vidas. Deus ainda tem um chamado para nós. Com seus olhos fechados, Pai, obrigado. Obrigado por esta manhã, obrigado por esta igreja, obrigado por este culto. Obrigado por esta palavra, pela vida de Elias, pela vida de Eliseu, que nos ensinaram nesta manhã. Oh, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nos ajude a passar pelos vales da vida. Nos ajude a passar pelas dificuldades da vida. Nos ajude a passar pelos problemas da vida, Deus. Não nos deixe filhos mimados. Não nos deixe, Deus, esperar apenas coisas boas. Mas quando a dificuldade bater, quando a dor bater, quando a luta bater, quando o problema bater, nos ajude, Deus, a entender que o Senhor é o Deus de Elias. Que o Senhor ainda faz, ainda realiza, ainda acontece. Nós queremos confiar 100% no Senhor e pedir ao Senhor que use as nossas vidas até o último respirar. Até o último dia, até o último momento. Eis-nos aqui, Pai, envia-nos a nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus.